Vamos para o estudo da Bíblia Sagrada, Daniel no capítulo 7, o verso 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, o segundo era semelhante a um urso. O terceiro era semelhante a um leopardo. O quarto animal, diz Daniel 7, verso 7, ele tinha uma aparência terrível e espantosa. Eu resumi aqui a leitura desses versos. Mas quando nós vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 25, nós vemos Moisés tendo a visão do Deus Todo-Poderoso, tendo as revelações, e ele diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E no verso 40 de Êxodo 25, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Sabe, queridos, o que tem a ver esses versos de Daniel e esses versos de Êxodo? Eu gostaria que você estivesse acompanhando de perto comigo esse estudo e juntos nós vamos ver aqui profecias profundas da palavra de Deus, profecias profundas. Nós começaremos a analisar a partir desse tema de hoje, tá? É um mistério o fato de explorarmos o espaço sideral. O homem já conquistou a Lua, obteve outros maravilhosos triunfos tecnológicos, mas infelizmente o homem não tem tido competência para acabar com as guerras. Não tem tido competência para acabar com os preconceitos de toda sorte, com todas as desavenças políticas, os conflitos sociais, raciais, destruição ecológica e 1000 outros problemas. O homem tem conquistado o espaço. Grandes tecnologias, importantíssimas tecnologias, mas não tem tido a capacidade de acabar com os seus próprios problemas pessoais, sociais, políticos e assim por diante. Um dia, meus amados, isto irá acabar. Esse é o ponto importante, um dia isto irá acabar. Nos primeiros capítulos do livro de Daniel, Deus ele vem revelando um grande conflito entre Deus e Satanás, Cristo e Satanás. E o profeta Daniel ele vai descrevendo um conflito envolvendo basicamente a lei de Deus e questão de adoração. Já estudamos, falamos muito sobre isso e vamos continuar falando. Agora esse assunto vai se acirrar ainda muito mais. No capítulo 1, nós vemos Nabucodonosor, o rei de Babilônia, onde ele profanou o templo de Deus. Ele saqueou o templo de Deus lá em Jerusalém, roubando os utensílios reais sagrados do templo de Jerusalém e levando para a Babilônia, não só os utensílios sagrados, mas também levando muitos cativos para a Babilônia. No capítulo 2, Deus revela a Nabucodonosor que ele era o rei supremo da terra naqueles dias, através da grande imagem da estátua de ouro. E a cabeça de ouro dizia, tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Babilônia é a cabeça de ouro. Mas no capítulo 3, Nabucodonosor, ele decidiu construir uma imagem e decretou que todos se curvassem perante ela. E ele disse, quem é afinal mais poderoso do que eu em toda essa terra? Se eu sou poderoso, sou a cabeça de ouro, eu construo essa estátua de ouro, me representando, e todos vocês têm que curvar perante ela. Toda a terra tem que adorar essa estátua que representa a minha pessoa. E agora nós vemos ali uma questão de
fidelidade a Deus ou ao rei Nabucodonosor. E nós vemos ali 4 jovens que contestou a ordem de Nabucodonosor. E Nabucodonosor contestando a ordem de Deus. No capítulo 4, Deus lembra que ele é o rei. No capítulo 5, Beltesazar, em meio àquela festa, aquelas orgias profanas, ele mais uma vez profanou o templo sagrado, utilizando os utensílios sagrados que tinham vindo de Babilônia, quando foi saqueado Babilônia. No capítulo 6, nós vemos ali um decreto de morte, aonde foi assinado por Dario. Aquele decreto esquisito que o rei assinou por pressão dos seus correligionários. E agora Daniel tinha que ser jogado na cova dos leões, porque ele adorou unicamente a Deus. Veja ali, no capítulo 6, o ponto principal é adoração e obediência. E agora, vejam bem, nos primeiros 6 capítulos de Daniel, há uma verdadeira guerra fria, um combate em relação à liberdade de consciência, concussão de consciência. Nos próximos 6 capítulos que nós vamos estudar, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nós vamos ver uma cruel batalha entre o bem e o mal. Nos 6 primeiros, uma verdadeira guerra fria, tentando utilizar a sua consciência, obrigar a sua consciência a adorar um homem. Agora nós não vamos ver apenas uma guerra fria, nós vamos ver uma cruenta batalha mesmo. Os temas nos primeiros 6 capítulos de Daniel era obediência à lei de Deus e adoração. Nesses 6 primeiros capítulos, o tema focal era isso, obediência à lei de Deus e adoração. Quando nós vamos lendo aqui o capítulo 7, nós constatamos que ocorre uma transição de conflito. Dos 6 primeiros capítulos, o rei literal de Babilônia, Nabucodonosor, ataca o templo literal de Jerusalém e tenta impingir uma adoração falsa. Isso é que faz Nabucodonosor. Ataca o templo de Jerusalém e tenta infringir agora ou impingir uma adoração falsa. Nos 6 últimos capítulos de Daniel, do capítulo 6 ao 12, nós vamos aqui um novo poder, um poder diferenciado. Nesses 6 últimos capítulos, Daniel, claro, ele tem 12 capítulos, os seus primeiros são históricos, e então esses 6 últimos capítulos são proféticos. E Daniel, exatamente isso. Esses 6 últimos, a partir do capítulo 7, é profético. E eu e você precisamos de entender um pouco a profecia destes capítulos. Então me acompanhe todos os sábados para a gente entender o que vai ocorrer nesses capítulos proféticos. Então, o assunto desses capítulos versa sobre o templo terrestre, mas versa também sobre o templo do próprio céu, o templo celestial. E Daniel, exatamente, o profeta Daniel, ele diz isto. Os 6 primeiros versos sobre o templo terrestre. Nabucodonosor profanando o templo terrestre, os utensílios sagrados. Agora, os 6 últimos capítulos, ele vai infringir o templo celestial. Um poder político e religioso aparece para se estabelecer e não procura abrigar homens e mulheres a fazerem a vontade de Deus. Não, procura infringir nos homens e mulheres a desobediência à lei de Deus e a obediência à lei dos homens.
Olha, o poder, em vez de tentar ajudar o ser humano a obedecer a Deus, vai infringir na nossa consciência obediência à lei humana e desobediência à lei de Deus. As lições que nós aprendemos com Daniel nos primeiros 6 capítulos, que era fé, obediência, adoração ao verdadeiro Deus, nós vamos buscar aplicar aos 6 últimos capítulos, onde nos é revelado o poder terrestre tentando modificar a essência da lei de Deus, modificar a essência da adoração. Claro que nós nunca vamos entender completamente os 6 últimos capítulos de Daniel, se primeiro não compreendermos alguns detalhes sobre os 2 templos bíblicos, o templo terrestre e o templo celestial. Para podermos entender essa guerra, do capítulo 6 ao 12, do capítulo 7 ao 12, para nós entendermos esse grande conflito, nós precisamos de entender um pouquinho do santuário terrestre e também do santuário celestial. Aí vai ficar mais fácil a nossa compreensão, entendermos o que os poderes terrestres tentarão fazer contra Deus, contra o seu povo, contra os seus fiéis. Então vamos entender um pouquinho do santuário terrestre, os seus rituais, as suas cerimônias, o que era esse santuário terrestre. E assim nós vamos também adentrar no santuário celestial, entender o que está acontecendo ou o que aconteceu com o santuário celestial. Então, nos acompanhe com muita atenção, com muita oração, para juntos entendermos esse assunto tão fantástico. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, abri-la no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus chama Moisés e diz: Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Então construa, Moisés, um santuário, porque Israel vagueava sobre o deserto, ou pelo deserto, não é? E me faça um santuário. Eu quero habitar no meio de vocês. No capítulo, o livro de Daniel, em seus capítulos proféticos, admite a priori que os leitores tenham alguma noção sobre o santuário bíblico, para podermos termos uma ideia sobre o santuário celestial. Me farão um santuário, me faça, Moisés, conforme todo o modelo que eu te mostrar. E veja que no verso 40, Deus diz para Moisés: vê que os faças conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Não é para fazer diferente, Moisés, do modelo que foi te mostrado no monte. Deus levou Moisés até o cume do Monte Sinai. E ali ele revelou a Moisés as medidas e as disposições do santuário terrestre, e Deus mostrou para Moisés todos os detalhes, os grandes e pequenos detalhes do santuário. Vê, Moisés, que faça tudo conforme o que eu te mostrar. Não é para fazer diferente. Faça igualzinho. Eu quero habitar no meio de vocês, mas me faça este santuário, Moisés. Esse santuário, ele se dividia em 2 partes. Pensa bem aí, 2 cômodos, tá certo? Um se chamava Santo e o outro lugar se chamava Santíssimo. E mais o pátio. E Moisés, então, o construiu conforme as medidas que Deus lhe deu lá no Monte Sinai. Esse templo era uma ilustração viva do plano da salvação. E exatamente. Foi a maneira que Deus escolheu para mostrar ao povo de Israel que vagueava pelo deserto o que era necessário para se preparar para a primeira vinda do Messias. Então Deus constrói o santuário. Ali eu vou usar lições para mostrar o que há de vir. A primeira vinda do Messias, mas também sobre o juízo, mas também sobre a segunda vinda. No santuário terrestre estava demonstrado todo o plano da salvação. É fundamental a gente entender isso. No santuário do Velho Testamento, se alguém perdesse o controle, ficasse com raiva,
amaldiçoasse a outro, fosse desonesto, cometesse qualquer uma outra violação da lei, como um crime, e outras violações da lei que fosse, era então necessário ir ao santuário levando consigo um cordeiro que não podia ter manchas ou defeito. Não podia. O culpado ia até o santuário e lá chegando com aquele cordeiro no santuário, apanhava uma faca, degolava o animalzinho, isso mesmo. O próprio pecador que levava o animalzinho, pegava o cutelo ali, a faca, e degolava o animalzinho, depois de ter confessado os seus pecados, com a mão sobre a cabeça do cordeiro. Ele colocava a mão na cabeça do cordeiro e ali ele dizia, olha, eu fiz isto, eu fiz... Ele confessava o seu pecado sobre a cabeça daquele cordeiro, sobre aquele cordeiro, e depois o sacerdote dava ali a faca, o cutelo, e ele degolava aquele animalzinho. Os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador para a vítima. Percebeu? Para a vítima inocente, o cordeirinho inocente. Isto, a culpa, o pecado, o pecador que tinha errado, que tinha transgredido e deveria morrer, pagando a penalidade da transgressão, ele não morria. Mas a sua culpa era transferida para aquele animal inocente, que deveria arrostar a penalidade no lugar do infrator. O animal ia levar simbolicamente a culpa daquele infrator. O pecador então degolava o animal e o sangue respingava ali no chão. O cordeiro se esperneava ali. E agora o cordeiro era dividido em pedaços, colocado partes dele sobre o altar, onde era consumido pelo fogo. O sangue colhido numa bacia pelo sacerdote era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. Parte daquele sangue era colocado nas pontas do altar de sacrifício, parte daquele sangue era levado para dentro do santuário. Para dentro do santuário, preste atenção nisso. O pecado tinha sido simbolicamente transferido do pecador para o cordeiro. Ora, pense, merecia o cordeiro morrer? Merecia? Não, de jeito nenhum, ele era um cordeiro inocente, que culpa tinha o animalzinho? O pecador é quem merecia a morte. Mas quando o cordeiro era morto, ele representava o pecador. O cordeiro estava no lugar do pecador. O pecador ia para o santuário cheio de culpa, condenado pela lei, mas quando ele confessava o seu pecado, esse pecado era transferido figuradamente para o cordeiro. Mas, espera um momento, o que isso tudo representava? Você se lembra de que quando Jesus veio a este mundo, e ele foi até as margens do Rio Jordão, João Batista, quando ouviu, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se lembra? Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o nosso Cordeiro. Merecemos morrer. O Cordeiro não. O nosso sangue é que merece ser derramado, porque nós é que cometemos a culpa. O cordeiro não. Mas fomos nós que quebrantamos a lei. Os nossos pecados, quando nós quebrantamos a lei de Deus, nossos pecados eles precisam de ser sepultados no esquecimento. Precisam ser esquecidos. Jamais os nossos pecados devem sair do sepulcro. Quer dizer, a comparação. Quando nós ficamos com raiva, nervoso, brigamos, amargurados, xingamos e falamos besteira, e tentamos bater, tentamos matar, tentamos machucar, nossos pecados são nossos. Que culpa tem o cordeiro? Mas o cordeiro é que levava toda essa culpa
O cordeiro é que morria por essa culpa. Sim, o cordeiro de Deus é que levou toda essa culpa. O cordeiro de Deus. Através, então, do simbolismo do cordeiro, nossos pecados ou os pecados dos Velho Testamentário eram perdoados. O cordeiro representava Cristo. O cordeiro não podia salvar a ninguém. Nem o sangue daquele cordeiro podia salvar. Era, em realidade, o sangue de Cristo que salvava. Mas aquele cordeiro representava o Cristo. Aquele sangue do cordeiro representava o sangue de Cristo. O sacerdote, depois de lavar as mãos, então levava o sangue para dentro do santuário. No primeiro compartimento ali do templo, havia a mesa dos pães da preposição, ou proposição melhor. Uma mesa com pães. Cada pão ali representava Cristo, que é o pão da vida, a nossa real nutrição. Também ali no santuário, do lado esquerdo do primeiro compartimento, ficava a mesa com pães, representando Jesus, o pão da vida, mas também ficava o candeeiro ou o candelabro, com as suas luzes acesas 24 horas, representando Jesus, a luz do mundo, Jesus, a luz da vida, Jesus que ilumina a nossa vida. À frente, junto da cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ficava ali um altar, o altar de incenso. O altar de incenso, que representava a fragrância de Cristo, a beleza de Cristo, a justiça de Cristo, representava a perfeição da vida de Cristo. E aquela fragrância, ela representa as orações dos santos, dos filhos de Deus, que sobem a Deus como cheiro suave. Isto, nós merecíamos morrer. Mas Cristo, o pão da vida, nutre-nos e nos mantém vivo. Cristo, a luz da vida, revela-nos a verdade para sermos salvos. Cristo, o Cordeiro, morreu por nós. Sua justiça perfeita, a sua vida perfeita, se apresenta diante de Deus para interceder por nossa imperfeição. O perfeito substituindo o imperfeito, que sou eu, que somos nós. Percebeu a importância de estudar o santuário terrestre? Diante do véu, o sacerdote espargia o sangue ali naquele véu e naquela cortina. Por trás daquela pesada cortina estava o lugar santíssimo, onde ficava a arca do concerto, que continha a sagrada lei de Deus, que o pecador tinha transgredido, que o pecador tinha violado, porque ele cometeu deslizes, pecou, transgredindo aquela lei que estava por trás do véu. O sangue, meus amados, representava o sacrifício de Cristo que cobria o pecado do homem. A lei havia sido quebrada. A lei que estava dentro da arca, ali no lugar santíssimo, no segundo compartimento, atrás da cortina, do véu, a lei havia sido quebrada. Mas o pecador, ele fora perdoado por causa do sangue do Cordeiro. Todo israelita sabia que lá no santuário, qualquer pecado seria perdoado. Todo israelita sabia disso. Por isso eles iam lá, levando as suas ofertas, porque eles quebraram a lei que estava lá. Mas levavam o seu cordeiro lá, porque de lá eles sairiam livres do seu pecado. Homens e mulheres que deveriam, a rigor, ser punidos, porque foram eles que quebraram a lei, foram eles que desobedeceram. Agora, lá no santuário, eles podiam ser perdoados. O Cordeiro representava Jesus.
O sacerdote também representava Jesus, porque o sacerdote é quem intercedia pelo pecador. Também representa Jesus, que intercede por nós no santuário celestial. Quando eu e você pecamos, ele nos representa no santuário celestial. Jesus representa-nos no santuário celestial. Podemos nos ajoelhar diante de Deus e saber que Cristo é o nosso Cordeiro, morreu, mas vivo está para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus e intercede por mim e por você 24 horas. Havia um santuário na terra, meus queridos. Mas aquele santuário que estava aqui na terra era apenas uma maquete do original santuário celestial. Era apenas um exemplo, uma comparação, uma sombra. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, ele diz isto. Tudo isso é fundamental para entendermos os últimos capítulos de Daniel, senão nós não vamos compreender. O conflito relatado nos derradeiros capítulos do profeta Daniel refere-se ao santuário celestial. É uma guerra, meus amados, contra o santuário celestial. Nabucodonosor guerreou contra os santuários terrestres. Profanou o santuário terrestre. Mas as bestas de Daniel vão buscar profanar o santuário celestial. Porém, uma vez que o santuário terrestre era uma cópia daquele que estava no céu, podemos, através do que aconteceu na terra, entender o que está acontecendo no céu. Eis o teor dos versos que diz, de Paulo, o ponto principal, Hebreus 8, 1 e 2. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote tal que se assenta à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não um homem. Portanto, amados, havia um santuário na terra, certo? Compreendemos isso. Havia ou há um santuário no céu. Perceba? Nos 6 primeiros capítulos de Daniel, Nabucodonosor, Beltesazar e todos os babilônicos, eles atacaram o santuário terrestre. Mais tarde, nos dias de Salomão, foi construído um grande templo lá em Jerusalém. Posteriormente, ele foi acometido pelo rei babilônico, profanado pelo rei babilônico. Mas Daniel ficou conhecido como sendo fiel a Deus. Em meio àqueles ataques de Babilônia a Jerusalém, ao templo, aos servos, Daniel ficou conhecido como um homem fiel em meio a tudo aquilo. Na última metade do livro de Daniel, não é um santuário terrestre que é alvo dos ataques de Satanás, mas é o santuário celestial. O inimigo, com as suas forças religiosas espúrias, com as suas forças políticas espúrias, ataca o santuário de Deus no céu. Daniel, como? Não perca a palestra de sábado que vem, para entendermos como que as forças espuras, as forças políticas, as forças religiosas, as forças do mal vão atacar o santuário celestial. Você não pode perder a palestra de sábado que vem. Vivemos num grande conflito entre o bem e o mal. O santuário terrestre foi profanado. E o santuário celestial, como está? Como ficou? O santuário terrestre representava pecado, pecador, quebrantamento da lei de Deus, mas também perdão. Jesus Cristo representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Os velhos testamentários também eram salvos pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus por esse plano de salvação que Deus criou para me redimir do pecado, para lhe redimir também. Queridos, que Deus te abençoe.
Que Deus faça-nos entender que o seu plano é perfeito para a nossa salvação. Continuaremos aprendendo desse assunto, desse tema, no próximo sábado. Como as forças espúrias do mal atacam o santuário celestial. Vamos orar, Pai querido, te louvamos, porque olhamos a Bíblia e ela nos mostrou que o Senhor é o Cordeiro que tira o nosso pecado. Tirou o pecado dos velhos testamentários, que foram ao santuário reconhecendo a sua culpa, confessando o seu pecado. E o sangue de Cristo tira os nossos pecados, ó Pai, dos Novo Testamentário, também como tirou o pecado dos Velhos Testamentários. O sangue de Jesus purifica todo homem, purificou e purifica todo homem que vai a Ti, confessando e abandonando. Ó Pai, nos perdoe, reconhecemos quão falhos somos, que não desobedeçamos os Teus princípios, a Tua graça, mas que sejamos fiéis ao Senhor cada dia. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, eu agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.